O tão aguardado encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump para esta sexta-feira na Casa Branca surge em meio a intensas negociações sobre o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, com foco principal na possível liberação de mísseis de cruzeiro de longo alcance BGM-109 Tomahawk. Essa reunião, confirmada por fontes próximas e publicadas pela Casa Branca, planeja interação direta entre os líderes em menos de 2 meses, após chamadas telefônicas recentes que não rejeitaram explicitamente o pedido ucraniano. A expectativa por um anúncio bombástico gira em torno dos Tomahawk, capazes de atingir alvos profundos no território russo, como infraestrutura em Moscou ou na Sibéria, o que poderia alterar o equilíbrio no conflito, ao permitir contra-ataques mais ousados de Kiev. Contudo, Donald Trump enfatizou cautela, condicionando a aprovação ao conhecimento prévio dos planos de uso, visando evitar escaladas nucleares, enquanto o Kremlin já expressa preocupação extrema e ameaça reforçar defesas aéreas, bem como conseguiu chamar a atenção dos grandes influentes linha dura do círculo íntimo nuclear de Vladimir Putin. Parte dos planos da Ucrânia é usar os mísseis Tomahawk de longo alcance para destruir uma grande unidade de produção de drones da Rússia, que supostamente conta com dezenas e milhares de trabalhadores até mesmo da Coreia do Norte, com as duas nações cada vez mais fortalecendo seus laços. Um ex-vice-chefe do Estado-Maior do Exército americano está chamando o local de fábrica da morte de Vladimir Putin, pelas consequências hediondas que os drones causam quando atingem seus alvos civis e militares na Ucrânia. Kiev já é capaz de atacar a fábrica com seus atuais drones de longo alcance ou até mesmo com seus novos mísseis de cruzeiro de alcance de até 3.000 quilômetros. Porém, as defesas aéreas da Rússia estão diariamente aprimoradas e ainda há camadas defensivas pelo ar e terra até o local de fabricação. E esses drones ucranianos têm pouco efeito colateral. Os analistas e correspondentes do Pentágono destacam que Donald Trump aprovará, nesta semana, a tão aguardada entrega dos mísseis. O presidente ucraniano deve discutir os possíveis alvos dos Tomahawk com Donald Trump antes de qualquer anúncio. E assim que isso acontecer e os mísseis entrarem de fato na Rússia, a terceira guerra começará. E isso está sendo alarmado pelas autoridades linha dura do Kremlin. O alerta da Rússia sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia representa uma estratégia clássica de controle reflexivo, conforme a análise do Instituto de Guerra americano, visando, é claro, dissuadir os Estados Unidos de escalar o apoio militar a Kiev ao evocar o espectro de uma terceira guerra mundial. Putin e Peskov alertaram que tal fornecimento implicaria a participação direta de militares americanos, elevando o conflito a um novo estágio qualitativo de escalada, comparável à crise dos mísseis de Cuba, com potencial nuclear inerente aos Tomahawk. Mas isso não é verdade. Essa retórica reforçada por Dmitry Medvedev ao afirmar que pode acabar mal para todos, ignora que variantes nucleares do mísseis estão aposentadas, mas serve para condicionar respostas ocidentais, ameaçando respostas adequadas como reforço de defesas ou contra-ataques. Do lado ucraniano e americano, Zelensky e Trump condicionam o uso a alvos militares estritos, visando estrutura russa sem civis, mas o debate expõe fraturas na OTAN, com aliados como a Estônia defendendo que os Tomahawk empurrariam a Rússia para trás. E isso poderia resultar no mesmo caminho alarmado pelo Kremlin, a Terceira Guerra. Analistas veem pouca probabilidade de uma reação nuclear ou até mesmo convencional da Rússia contra o Ocidente, sugerindo que o pânico emitido pelo Kremlin é mais propaganda do que uma ameaça real de guerra total. Contudo, em meio à contraofensiva ucraniana em Donetsk e violações espaço aéreo polonês por drones russos, o time agrava tensões, com Trump ponderando o envio de Tomahawks via OTAN para forçar negociações com Putin. Muitos se questionam como a Ucrânia lançaria os mísseis, e isso seria o menor dos problemas. A Ucrânia está praticamente ocidentalizada em recursos militares e expertise técnica de sistemas americanos.
certamente levaria pouco tempo para aprender a manipular os lançadores americanos MRC Typhoon, responsáveis por lançar os mísseis de cruzeiro em sua versão terrestre. Isso significa que os americanos não pisariam na Ucrânia, derrubando em parte a narrativa da Rússia de participação direta de militares americanos. No fim, o risco de uma terceira guerra reside menos nos mísseis Tomahawks e mais na percepção mútua de humilhação. Moscou vê a expansão da capacidade ucraniana incomodar gravemente o governo de Putin e a soberania da Rússia, enquanto Kiev busca sua soberania total, perpetuando um ciclo de blefes que testa limites nucleares da Rússia. O ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, o aliado mais próximo de Putin, ecoou essas declarações alarmistas, insistindo que, apesar dos contínuos ataques aéreos da Rússia, o Kremlin ainda quer a paz, dizendo: "Meu último encontro com o presidente russo demonstra claramente que a liderança russa está comprometida em estabelecer a paz. Nenhum Tomahawk resolverá a questão. Isso agravará a situação ao ponto de uma guerra nuclear." Putin encara a guerra na Ucrânia como uma batalha existencial, pois uma derrota ameaça sua legitimidade política e o controle sobre o Kremlin, levando-o a intensificar esforços militares e retóricos. Sua estratégia inclui mobilizações, propaganda e ameaças nucleares para manter o poder, mesmo enfrentando isolamento global e desafios internos. O possível fim de Vladimir Putin levaria muitas nações ditatoriais para o mesmo caminho. O seu apoio é substancial para a continuidade do meu trabalho em trazer muitas informações e vídeos de qualidade dos principais acontecimentos. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, curtir e compartilhar o vídeo. E entre em minha loja de camisetas através do site reserva.inc/área militar.